Nós estamos dando continuidade à nossa campanha 40 dias de propósito. E nessa semana nós queremos compartilhar com você um outro ponto que é muito importante, nesta campanha, que é o quarto propósito. Que propósito é esse? Servir. O Senhor Deus, Ele nos chamou para servirmos a Ele, e servindo a Ele, servirmos aos nossos irmãos. Você não foi colocado na terra para trabalhar, acumular coisas para você, conquistar coisas pessoais, materiais. Mas Deus te chamou por um propósito bem específico. E como disse, um deles é esse: servir. Servir aos outros, servir aos nossos irmãos, servir aqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 10, o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. O nosso propósito nesta terra não é acumular coisas para nós, não é simplesmente fazermos aquilo que o nosso eu quer, mas Deus nos chamou com esse propósito bem específico. Quando você está servindo alguém, você está servindo a Deus. Quando você serve alguém, você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de citar uma frase muito importante para você, que eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração. Sempre que você serve a uma pessoa, você está agradando o coração de Deus. E guarde isso também. Você não é salvo pelo serviço, mas você é salvo para realizar a obra do Senhor, segundo a vontade dele. Nós não vamos herdar a salvação realizando boas obras. Não, nós fomos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, que foi manifestado a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Qual o maior exemplo de servo que nós temos? É Jesus Cristo. Veja só o que diz a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 28. O próprio Jesus falando: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu sou o Messias, e não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Ora, se Jesus é o maior exemplo que nós temos como servo, e se somos discípulos de Jesus, consequentemente, temos que ser também servo, servir aos nossos irmãos, servir aos nossos familiares, e assim testemunhar acerca desse Jesus maravilhoso. O maior servo que já existiu, ele continua servindo em nossos dias. E como Jesus continua servindo em nossos dias? Através da sua igreja. A igreja de Jesus continua realizando esta obra e cumprindo assim aquilo que Jesus deixou estabelecido para nós. Eu gostaria de compartilhar 3 coisas que são fundamentais para que nós possamos colocar em prática o serviço, o nosso serviço para o Senhor e assim servir aos nossos irmãos. Primeira coisa, nós precisamos descobrir a sua forma. Que forma é essa? Como Deus nos formou? Para que Deus nos formou? Veja bem, Deus, Ele nos deu dons espirituais, Ele nos deu habilidade, Ele nos capacitou, colocando uma inteligência em nós. Então Ele deu os elementos necessários para que nós possamos colocar em prática no nosso serviço e assim realizar a obra dele com desprendimento, com força e com alegria. Mas há um outro ponto também que é muito importante. Segundo, você e eu precisamos nos apresentar a Deus. É importante isso. Você precisa se apresentar a Deus e se apresentar a Deus de forma disponível, de forma que você domine as suas emoções, os seus sentimentos, com disposição e, além disso, decidido. Disponível para perceber e suprir as necessidades dos outros, as necessidades daquelas pessoas que estão ao seu redor. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 30 até o versículo 32, vemos a passagem de 2 cegos, que ao avistarem Jesus, começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritaram os 2 em alto e bom som. E o texto diz que Jesus então
parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que queres que eu te faça? Nesta passagem, Jesus mostra a disponibilidade dele. Estando de passagem por aquele local, 2 cegos clamam por Jesus e Jesus mostra a disponibilidade de parar, servir aqueles 2 para que as necessidades deles fossem supridas. Mas além de sermos disponíveis, como disse o segundo ponto, dominado por motivações corretas. Nós precisamos superar os obstáculos, porque a nossa natureza humana, existem sentimentos dentro de nós e às vezes ações ao nosso redor de pessoas que tentam nos colocar para baixo e impedir que nós venhamos a realizar essa obra, de servir ao Senhor verdadeiramente. Então nós precisamos superar os obstáculos da ingratidão, os obstáculos da crítica, da comparação que muitas vezes surgem em nossa caminhada. Precisamos também, como disse, estarmos dispostos a quê? A comparar a nossa experiência cristã. Um dia Jesus teve um encontro com você e o Senhor Jesus transformou a sua vida, transformou a sua mente, transformou o seu coração, trouxe uma restauração para você na perspectiva divina, mudou a condição da sua vida, mudou todo o seu interior. E isso é a graça de Deus sendo manifestada. E além disso, precisamos também estar decidido a servir ao Senhor. Lá em João, no capítulo 17, nós temos a oração de Jesus, a oração sacerdotal, um texto maravilhoso do Senhor, uma oração onde Jesus clama por toda a humanidade, por cada um de nós. E lá no versículo de número 4, veja só o que Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. O que Jesus mostra aqui? Que aquilo que o Pai havia confiado a ele, Jesus estava decidido a fazer e a realizar. E assim ele o fez. Ele levou até o final o plano que o Deus Pai passou para que ele pudesse realizar, para que pudéssemos ter essa salvação, para que pudéssemos ter esta nova vida. E o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: viva uma vida livre para o serviço de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Jesus. Só que essa salvação não saiu de graça, foi pago com um alto preço, um preço de sangue, um preço de morte. O inocente morreu em nosso lugar. Então, nós não podemos servir a Deus por medo, por culpa, por religiosidade. Não, nós temos que seguir a Deus por amor, com alegria. Então entenda isso, nós somos salvos para servir aos outros, nós somos curados para cuidar dos outros, nós fomos abençoados para sermos instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor, para abençoarmos outras vidas, e nós somos achados para que nós possamos encontrar aquele que está perdido e assim ajudarmos a ele para vir para a presença do Senhor e experimentar esta nova vida. Guarde isso, a maior prova que você tem de que você e eu temos uma missão nesta vida é que, depois da Bíblia, logicamente, que o Senhor Jesus nos salvou, não é verdade? Ele nos salvou e a gente, quando é salvo, a gente ainda não permanece neste mundo? Pois veja bem, nós permanecemos aqui porque Ele tem um propósito, que nós venhamos a servir o próximo, que nós venhamos a servir o nosso irmão, que nós venhamos cooperar uns com os outros, para que todos possam crescer diante do Senhor e assim cumprir a palavra que Deus estabeleceu, para que nós pudéssemos cumpri-la e assim realizar esta obra, para que a salvação possa alcançar a todos, para que todos possam, em nome de Jesus Cristo, alcançar essa salvação e experimentarem esta nova vida. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e que a graça dele esteja sobre todos nós em todo o tempo.